Afinal, o que é a teologia do corpo? Nós gostaríamos de tentar entender um pouco melhor o que significa a teologia do corpo, que é uma temática que tem sido bastante divulgada no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Nos últimos tempos, muitos têm se interessado por essa temática e gostaríamos então de situá-la, para que possamos entender melhor o que seja a teologia do corpo. Talvez um primeiro aprofundamento seria, para muitos de nós que não entendemos talvez muito bem o que seja a teologia, explicar um pouquinho. A teologia, na verdade, se tornou ao longo dos séculos uma ciência, um estudo também, como tantas outras ciências, bastante baseada na filosofia antiga, né? Os filósofos que existiam já desde a época de Jesus Cristo transmitiram, digamos, muitas reflexões que a teologia, as reflexões que foram nascendo com a experiência cristã, a experiência com Jesus Cristo, acabou abraçando, acabou incluindo nas suas reflexões e nos seus aprofundamentos. A teologia então se tornou, grosso modo podemos dizer, pela própria etimologia, o próprio significado da palavra teologia, theos de Deus no grego, né? E logos de razão, de estudo, podemos traduzir assim, se tornou então estudo de Deus, digamos. Porém, poderíamos dizer algo mais a teologia. A teologia não estuda só Deus, mas estuda justamente a relação do ser humano com Deus e a relação de Deus com o ser humano. Então a teologia foi se constituindo como uma ciência, como um estudo que procura então entender como que Deus, no caso de uma teologia que nós chamamos a teologia cristã e sobretudo a teologia católica, de como que Deus se revelou ao ser humano, como que ele se dá a conhecer, como ele convida o ser humano para estar em relação com ele, quais são as iniciativas de Deus ao longo da história da humanidade. E também a teologia procura entender como que o ser humano também está disposto a acolher ou não, como o ser humano já está preparado, como o ser humano foi criado por Deus, segundo os estudos de teologia, que partem, obviamente, da fé, mas também da razão. Então a teologia procura estudar essa relação entre Deus e o ser humano, e do ser humano em relação a Deus, a partir da fé, obviamente, mas também da razão. A teologia não exclui. E a teologia lança a mão, sobretudo a teologia católica, de 3 bases, costumamos dizer. As próprias Escrituras, que são uma base fundamental para nós, se costuma dizer que as Escrituras são a alma da teologia. Depois, o magistério da igreja, ou seja, o ensinamento oficial da igreja ao longo dos séculos. E a tradição da igreja. A tradição da igreja, tudo aquilo que foi transmitido, que concerne também, digamos, a nossa própria fé, mas também as nossas celebrações, os atos celebrativos que também dizem uma verdade da nossa relação entre Deus e o homem, e nós mesmos. Então, a tradição, tudo aquilo que foi transmitido também, tudo aquilo que foi vivido, experimentado ao longo dos séculos e que se tornou referência também para a nossa vivência de fé, uma relação com Deus e a relação de Deus para conosco. Então a teologia, em primeiro lugar, é bom que a gente diga isso, porque quando a gente fala teologia do corpo, são 2 palavrinhas já que tem, digamos aí, um monte de significados, não é? O corpo, mais ainda, o corpo é uma temática de grande atualidade, estudada na filosofia, estudada também na medicina, estudada na própria psicologia. Qual é a relação, né, da nossa subjetividade, do nosso, digamos, nosso interior, né, com a nossa objetividade, o que é físico, o que é palpável, o nosso corpo. E a teologia se interessa pelo corpo, sempre se interessou, ainda que em alguns momentos nós tenhamos tido algumas correntes de espiritualidade na igreja que tenham deixado um pouco essa preocupação, essa atenção ao corpo, que deveriam ter tido e que talvez tenham negligenciado. De onde também uma grande atualidade nessa proposta de São João Paulo II, aí já começamos a falar um pouco do que é, afinal de contas, o que é essa teologia do corpo, uma proposta de São João Paulo II, não é?
de falar de teologia do corpo. Mas como que ele faz isso? A teologia do corpo, ela parte das reflexões de São João Paulo II, que foi um homem extremamente dedicado aos estudos também, né? Antes de ser Papa, um homem que estudou muita filosofia, e essa base filosófica de seus estudos também está presente na teologia do corpo, de onde muitas vezes a dificuldade, quando a gente lê as famosas catequeses, das quais nós já vamos falar, e que constitui esse conjunto que depois ficou sendo conhecido como teologia do corpo. As catequeses, daqui a pouco a gente vai mostrar, foram recolhidas em algumas edições, certo? Eu vou mostrar e vou falar para nós também, para que a gente possa ter acesso. Então, João Paulo II já era um homem extremamente dedicado aos estudos, e estudos que o levaram a pensar também essa realidade da pessoa como um todo, da pessoa corpo e alma, que é uma afirmação de fé nossa católica, certo? A doutrina da Igreja, ela afirma essa composição do ser humano em corpo e alma. É verdade que na Bíblia, às vezes, a gente vai ler São Paulo falando de corpo, alma e espírito, e algumas correntes filosóficas e até de espiritualidade também fazem essa divisão em 3 partes, porém, o ensinamento oficial da Igreja é que, digamos, se mantém nessa divisão em corpo e alma. A alma englobando, né, o espírito também, digamos. Então, João Paulo II já vinha com essa reflexão e tinha muitos escritos sobre a questão da pessoa, do agir humano e, portanto, também das questões éticas e morais, porque quando a gente fala do agir, de como agir bem, de como escolher o bem e evitar o mal, nós estamos no campo da ética, né, e da moral. E João Paulo II vinha estudando muito isso. Portanto, estudo sobre a pessoa, né, do que é ser pessoa, como a pessoa se relaciona, como ela vive neste mundo, estudo sobre o agir da pessoa, né, o sujeito, o agente, tudo isso João Paulo II já vinha tratando, e por conseguinte também temas ligados à família, à sexualidade, que vão estar presentes aqui nessa famosa teologia do corpo. E como surge então assim, como um todo, essa teologia do corpo? Na verdade, João Paulo II, ele, assim, logo após ter sido eleito Papa, ele começa dia 5 de setembro de 1979, essa sequência daquilo que nós ouvimos já, bem provavelmente, talvez você já tenha ouvido falar, das famosas catequeses, que vão durar até 28 de novembro de 1984. Obviamente que durante esses anos, em alguns momentos, o Papa interrompeu essa sequência para falar de outros temas também. Interrompeu também essa sequência, por exemplo, quando ele teve o atentado em 1981. Teve que interromper as sequências também de catequese. O que se costuma dizer é que a catequeses, esse título, aparece muito pouco na fala do Papa ou nos textos do Papa. Catequese, nós acabamos batizando com esse termo essas audiências, que na verdade são chamadas de audiências, tanto é que, se você quiser encontrar essas catequeses de João Paulo II, você vai encontrar com o nome de audiências no site do Vaticano, procurando o nome do Papa João Paulo II e procurar as audiências. Procure as audiências lá e pegue as audiências a partir de 5 de setembro de 1979 e vai até 28 de novembro de 1984. Você vai ver todas as catequeses, né? Porém com algumas interrupções, às vezes outros temas vão ser tratados. Então, é importante a gente ressaltar isso. O nome de catequeses acabou passando, certo? Essa prática das audiências já vinha acontecendo, né, com os papas anteriores, mas assim, de modo menos recorrente. O Papa João Paulo II criou um ritmo mais intenso com essas catequeses, com essas audiências, né? E instituiu um ritmo que depois os outros papas continuaram e mantêm até hoje, né? Papa Bento XVI e o Papa Francisco também.
e são feitas normalmente de João Paulo II para cá, passou-se a fazer na grande sala, no grande auditório, Sala Paulo VI, que fica logo ao lado da Basílica de São Pedro. Então, essas são um pouco, esse conjunto de ensinamentos formam o que nós chamamos de as catequeses de João Paulo II, que vão dar origem então à teologia do corpo. Onde nós encontramos isso aqui no Brasil? Já acabei de falar no site do Vaticano, mas você tem alguns sites também ligados à teologia do corpo, que tem todos, colocaram lá todas as catequeses, né? Obrigado ao pessoal que tem trabalhado nessa linha. Aqui no Brasil nós temos uma primeira edição traduzida da primeira versão das catequeses do italiano para o português, porque elas foram de fato pronunciadas em italiano, certo? E temos uma primeira tradução, então, que foi feita pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, e foram traduzidas aqui no Brasil pelos, na época, padres Petrini, padre Josafá, hoje Dom Petrini e Dom Josafá, Dom Petrini, bispo de Camaçari, na Bahia, e Dom Josafá de Barreiras, no interior da Bahia. Então, fizeram essa publicação aqui, que é praticamente a única publicação traduzida mesmo no Brasil, né, publicada aqui. E nós temos, né, na nossa seção brasileira aqui do Instituto da Família, que se encontra em Salvador, entrando no nosso site, Instituto da Família, Instituto Família João Paulo II, você vai ter na nossa loja virtual essa edição produzida pela EDUSC. Tá? Com um preço muito acessível, bem baratinho mesmo. Então temos essa edição. Tem uma edição bonita, que saiu também, que tem sido bastante divulgada no Brasil, da editora Ecclesiae, Teologia do Corpo, que por sua vez se baseia muito na tradução que está disponível no site do Vaticano II, certo? Então são duas edições aqui no Brasil, tá? Das quais você pode lançar a mão. Essa edição também retoma a subdivisão em 6 partes, eu já vou falar disso, né? As audiências ou as catequeses foram divididas em 6 grandes partes na versão publicada pelo Instituto da Família, tá? E ela mantém essa subdivisão, ok? As catequeses depois em italiano foram publicadas no conjunto de textos de João Paulo II chamado Ensinamentos, que não foram traduzidos no Brasil, infelizmente, estão em italiano, e ali nós temos o conjunto das catequeses. Esse é um elemento importante, digamos, somente por informação, não vai atrapalhar o nosso estudo da catequese, é que nós às vezes nos debatemos sobre o número das catequeses. Qual é o número real das catequeses? Se costuma falar de 129 catequeses, o que aliás se coloca aqui também no início dessa edição. Porém, nessa edição e nessa outra edição, nós temos 133 catequeses, né? Por que essa diferença? Porque a primeira edição feita pelo Pontifício Instituto João Paulo II era uma edição que também recolheu alguns manuscritos de João Paulo II que não foram proferidos, que não foram transmitidos nas audiências. Com isso, então, o número é um pouco maior. Mas o número oficial publicado nos ensinamentos de João Paulo II acabou sendo o número de 129. Mas é interessante que aqui no Brasil a gente tem acesso a essas duas edições que tem um número de 133. Tá? Então, essa pequena diferença, que também não é uma coisa grave que mude a nossa compreensão das catequeses. Então é importante a gente dizer isso. Bom, a introdução, esse nome Teologia do Corpo, né? O João Paulo II, na verdade, ele intitulou essa sequência de audiências como sendo o amor humano no plano divino. Esse era o título, né? O título geral. Porém, lá na frente, ele vai precisar um pouquinho mais esse título, né? E vai dizer que o tema global dessas catequeses seria a redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimônio. Olha o corpo aparecendo aí, né?
o corpo aparece de novo com uma força, e já vou voltar a essa temática do corpo, porque justamente isso aqui é o ponto para nós, e toca muito a nossa fé cristã. O significado do corpo para a nossa fé. Qual é o significado do corpo para a nossa fé? Esse talvez seja um dos elementos centrais das catequeses de João Paulo II, a teologia do corpo. Então, João Paulo II, ele mesmo precisou essa temática lá na catequese, lá na última catequese, na 133, a gente acompanha essa numeração aqui no dia 28 de novembro de 1984. Então, ou seja, a redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimônio. Redenção do corpo, a gente vai tentar entender um pouquinho mais, e sacramentalidade do matrimônio. Olha a gente entrando também um pouquinho no campo do matrimônio e, por conseguinte, da família. Então, como nós já dissemos, elas tiveram seu início em 5 de setembro de 1979, e o que motivou bastante também João Paulo II a adentrar nesse tema foi o fato de que em 1980, e já antes, justamente, em 1980 houve um sínodo sobre a família. E por isso, para que haja um sínodo, normalmente há uma preparação. E essa preparação começou justamente em 1979, quando João Paulo II começa as suas audiências sobre o amor divino no plano, né, da salvação, ou a redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimônio. Então, ou seja, por estarem já preparando o sínodo, estarem pensando a questão da família, João Paulo II aparentemente achou por bem também tratar essa questão do corpo, não é? da teologia do corpo, né? Do significado do corpo, que concerne todo ser humano, mas concerne muito a experiência familiar do matrimônio, a experiência também, né, da abertura à vida, da transmissão da vida, assuntos que vão aparecer. Assunto também que aparece é o assunto da diferença sexual entre homem e mulher. Então, com isso, ele próprio, já na primeira catequese, ele traz essa explicação, que pelo fato de estarem ali sendo preparados esse sínodo, também foi motivado por isso a entrar numa reflexão a respeito do corpo, né? Ou mais amplamente sobre o amor, né? O amor humano, melhor dizendo, né? No plano da salvação, no plano divino. Então, portanto, é aí que aparece então o início, o início dessas catequeses, né? E essa motivação para a elaboração das catequeses essa motivação ligada ao sino da família, que por sinal é bom que a gente recorde, em 1981, após o sínodo, há a publicação de um documento que é importantíssimo, que é fundamental, que é o documento Familiares Consórcio sobre os deveres da família cristã, que João Paulo II vai escrever, que mantém a sua atualidade apesar da publicação de um novo documento, após também 2 sínodos sobre a família, que Papa Francisco convocou. Um novo documento publicado por Papa Francisco é a Alegria do Amor, né, do qual vocês já devem ter ouvido falar, mas não tira ainda aquela legitimidade e o conteúdo da Familiares Consórcio que continua valendo e que está muito presente também no documento Amoris Laetitia. Então, esses são elementos importantes que a gente pode trazer sobre a constituição, o início, a elaboração da teologia do corpo. Agora, uma afirmação de João Paulo II que eu considero extremamente importante se encontra na catequese 23, de 2 de abril de 1980, e que dá para nós o tom relativo à questão do corpo. Ele diz assim, né, eu leio para nós, né, essa tradução aqui, essa aqui que eu mostrei, que é feita a primeira aqui no Brasil, tá? O fato de a teologia, nós falávamos agora há pouco o que é a teologia, né, tratar
dessa relação entre Deus e o ser humano e Deus, que engloba, obviamente, todos os aspectos da nossa vida, inclusive os aspectos sociais, mas também, obviamente, passa pelos aspectos familiares, os aspectos individuais e o aspecto também da própria corporeidade, da própria constituição pessoal, né, que cada um de nós tem. O fato de a teologia compreender também o corpo não deve maravilhar nem surpreender ninguém que seja consciente do mistério e da realidade da encarnação do Verbo, né, de Deus que se fez carne. Pelo fato de o Verbo de Deus se ter feito carne, o corpo entrou, eu diria, João Paulo II falando, pela porta principal na teologia. Fortíssimo isso, né? Pelo fato do Verbo de Deus, Espírito, né, eterno, com Deus, o Pai, Espírito perfeitíssimo, sem matéria. Em dado momento, né, esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, decide então, né, entrar na nossa história. É aí que a gente vai conhecer de fato o Filho como Filho, né? Está o Verbo junto de Deus, eternamente. Então, pelo fato de Deus se ter feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta da frente, isto é, na ciência, né, que tem por objeto a divindade, a encarnação e por isso também a redenção que dela provém, né, a encarnação, a entrada do Verbo de Deus na nossa história, a redenção, né, Jesus se fez homem e vai nos salvar na cruz, por meio do seu corpo. São Tomás de Aquino, que o corpo de Jesus é instrumento, não é causa instrumental, por meio do qual a salvação nos chega, a redenção que dela provém, então encarnação e redenção que dela provém, tornou-se também a fonte definitiva da sacramentalidade do matrimônio, de que em tempo oportuno trataremos mais amplamente. João Paulo II vai voltar a essa questão da sacramentalidade do matrimônio, da qual eu vou tentar falar brevemente. Nós não temos o tempo de abordar todos os elementos, né, sobre o que é a teologia do corpo, mas vamos aqui estamos apontando alguns em todo caso. Então vejam como é importante, isso é fundamental na teologia. E aqui faço mais uma observação. No campo da teologia, nós temos algumas disciplinas, e entre elas nós temos a disciplina que é chamada de antropologia teológica. O que é isso? A palavra antropologia, né, para fazer mais uma vez definição de palavras, significa estudo do homem, estudo do ser humano. Antropos, do grego, é ser humano, no sentido genérico, homem e mulher. E logos, estudo, né, do ser humano. Nós temos estudo da antropologia já desde quando começa a nascer a filosofia. Já os primeiros grandes filósofos se interessavam sobre o ser humano. Quem é o ser humano? De onde ele vem? Para onde ele vai? Como ele é constituído, não é? No seu ser pessoal? Essas questões também passaram na teologia e passam. Eu mesmo sou professor de antropologia teológica também, entre outras disciplinas, e na disciplina de antropologia teológica nós vamos também nos debruçar sobre a questão do corpo, sobre a sexualidade, sobre a questão do corpo, sobre a família, justamente porque é aquilo que João Paulo II dizia, o corpo entrou na teologia, não tem como, porque o mistério da encarnação, ele abarca o mistério do corpo. Nossa religião dá um valor muito grande ao corpo que outras religiões não dão. Nossa religião dá uma ênfase muito grande na origem, né, no cuidado e no destino do corpo. A religião cristã, aí pensemos também não somente nos católicos, mas também nos evangélicos ortodoxos, né, normalmente, a não ser algumas exceções que tem por aí, de algumas, né, crenças ditas cristãs e que acabam talvez desvirtuando um pouco o que está proposto nas escrituras, mas a religião cristã, ela afirma a ressurreição da carne, ou seja, porque baseado nessa encarnação do Verbo, baseado também na ressurreição, baseado também na redenção, quero dizer, né, no resgate desse corpo e na ressurreição.
a transfiguração desse corpo, realizada em Jesus Cristo em primeiro lugar. E depois a gente tem também já aquela que já entrou também corpo e alma na glória, que é a Virgem Maria, que nos precede e que já é também penhor, que já é também assim garantia da nossa entrada e realização um dia da nossa própria ressurreição. Então percebam como é muito importante, essa é uma grande diferença com grandes religiões por aí afora no mundo, né? Me refiro, por exemplo, ao budismo, ao hinduísmo, com todo o respeito que devemos ter por essas religiões, mas o hinduísmo, o budismo, a nossa religião aqui se constituiu enquanto religião muito forte no Brasil, o espiritismo kardecista, que acreditam na reencarnação. Essa não é a nossa fé. A gente respeita essa crença, mas não é a nossa fé, porque nós temos uma fé que acredita que somos únicos em corpo e alma. É verdade que o nosso corpo se separará no momento da nossa morte, mas por que se separa? Esse é o fruto do pecado. Esse é o fruto. O ser humano foi criado na comunhão com Deus em corpo e alma, na perfeita comunhão com Deus. Um dos frutos do pecado é essa divisão entre corpo e alma, não é? Há 4 frutos, 4 resultados, 4 rupturas seguidas ao pecado, né? Ruptura da relação entre Deus e o homem. Havia uma relação de intimidade, né? Perfeita comunhão entre Deus e o ser humano. Havia uma relação perfeita entre os seres humanos, entre eles. Havia uma relação perfeita entre o ser humano e a natureza, e uma relação perfeita no ser humano em si mesmo, entre corpo e alma. Com o pecado, a morte entra no mundo e nós acabamos experimentando esse drama da separação da alma, da nossa alma e do nosso corpo. Mas nós apontamos para a nossa para a promessa que será realizada da nossa ressurreição no final dos tempos. Então, por isso que João Paulo II insiste nessa questão do peso que o corpo tem na teologia, nessa catequese 23. E, a partir daí, o cuidado que nós devemos ter quando nós tratamos a questão do corpo. O corpo, para nós, infelizmente isso foi contaminado por uma certa filosofia que passou também no mundo cristão, vendo o corpo com um olhar um tanto quanto assim desconfiado. O corpo passou a ser visto em certos momentos como o túmulo da alma, o túmulo do espírito, que é o espírito que valeria mais, que deveria ser cuidado, e o corpo não tinha nenhum valor. Isso passou algumas vezes, é verdade, mas isso foi descartado. Hoje o corpo, por exemplo, está aí no meio de 2 grandes tendências bastante complicadas e que devem ser questionadas por nós, apesar de trazerem também, digamos, algumas reflexões importantes, né? Por um lado, o corpo é o corpo da técnica, é o corpo manipulado na ciência, na biotecnologia, na medicina, né? É o corpo que se tenta melhorar a todo custo, através das técnicas que vão surgindo, através do aprofundamento. Há muita coisa de positivo, é verdade, mas há muito questionamento que isso vai trazendo para nós também, em termos de como devo agir, como posso agir sobre o meu corpo, né? Aí toda a temática de bioética também. Aí vai entrar também questões sobre a família, né? O que é possível fazer no que concerne a transmissão da vida, e isso é tocado também nas catequeses de João Paulo II, quando ele vai retomar o documento de Paulo VI, Humanae Vitae, sobre a vida humana, no que concerne a transmissão da vida. E ali também vai chamar atenção para o cuidado que se deve ter com a transmissão da vida. E já abre ali uma série de questões que vão se tornar mais atuais depois, sobre a manipulação da vida em laboratório, etc. Por outro lado, hoje tendemos também a colocar o corpo como, digamos assim, expressão quase que política do poder, da conquista do poder, sobretudo da mulher, sobre o seu próprio corpo, né? O corpo como lugar de revolta. Então aí temos uma tendência ideológica relativa ao corpo, aquilo que chega ao extremo naquilo que nós chamamos de ideologia do gênero, que vamos também aprofundar em outro momento. Então, ou seja, é o corpo politizado, digamos assim,
é o corpo livre das amarras, isso a partir de uma visão psicológica, sociológica, filosófica da sociedade como um todo, e de uma visão da liberdade, tema sobre o qual também João Paulo II se debruça ao longo da sua vida e se debruça aqui também nas catequeses, a liberdade, o que eu posso fazer com a minha liberdade, eu não posso, e assim o corpo passou a ser também, digamos, manipulável, uma performance fruto da minha liberdade, eu escolho como fazer. Então, João Paulo II, ao tratar do corpo, ele vai ter cuidado em nos dar algumas bases. É verdade que João Paulo II, em uma das suas catequeses, ele afirma que o corpo é uma tarefa. O corpo é uma tarefa, né? Ele chega a dizer que o Criador assinalou como tarefa para o ser humano o corpo, a sua masculinidade e feminilidade. É uma tarefa, é uma obra. Em outros momentos vai aparecer como sendo uma obra, né? Ele continua, na masculinidade e na feminilidade, né, ser masculino e feminino, Deus lhe assinalou como tarefa a humanidade, a dignidade da pessoa e também o sinal transparente de comunhão interpessoal em que o homem, ou podemos também dizer o ser humano, se realiza através do autêntico dom de si mesmo. Autêntico dom de si mesmo. Então aqui tem muita coisa, é uma tarefa entregue nas mãos do ser humano por Deus, ou seja, trabalhar a sua masculinidade, a sua feminilidade não é qualquer coisa, é trabalhar toda a humanidade, certo? Porque a humanidade se revela nessa comunhão. João Paulo II nas catequeses, eu não estou aqui pegando passo a passo, a gente poderia, mas João Paulo II começa nas primeiras catequeses tomando o livro do Gênesis, né? Os 2 primeiros capítulos do Gênesis já vão ser, ou melhor, a partir do Evangelho de São Mateus, ele volta ao livro de Gênesis, né, sobre a questão da insolubilidade do matrimônio, mas ao longo das catequeses vão aparecer também os capítulos do Gênesis sobre a criação do ser humano. E o que é importante a gente ressaltar nessa criação e que está presente nas catequeses é o fato de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher, na comunhão e na diferença, né, entre homem e mulher. Então há uma importância muito grande o fato de homem e mulher expressarem uma comunhão que é a mais íntima que podemos encontrar sobre a face da terra e que manifesta também o chamado à comunhão de todo ser humano. Mas ao mesmo tempo essa comunhão traz também a diferença, que é marcada pela diferença sexual entre homem e mulher, que também reenvia a uma diferença que também é a diferença que todos nós experimentamos nas nossas relações. Nós somos diferentes, mas na base temos uma diferença básica, que é a diferença entre homem e mulher. Aliás, importante dizer, nos nossos estudos, a gente vem fazendo referência a vários filósofos sobre como que a diferença sexual não pode ser negada, ainda mesmo para aqueles que defendem, e aqui quando falo desses antropólogos e filósofos, são pessoas bem abertas, que têm uma tendência a acolher também a questão da homossexualidade, mas ainda assim, mesmo sendo abertos a essa questão, eles insistem em dizer que há uma dependência à diferença sexual, da qual a gente não pode se passar, da qual a gente não pode se livrar. É inevitável a questão da diferença sexual, e a diferença sexual diz muita coisa de como nós somos chamados a compreender o significado do corpo. É fundamental que a gente entenda isso. Então há uma dignidade da pessoa, a dignidade passa por essa diferença sexual também, não é? Nós encontramos a dignidade entendendo melhor o significado do corpo, e também é um sinal transparente de comunhão interpessoal, como a gente já colocou. E isso se realiza, essa comunhão interpessoal, a famosa expressão que muitos vão retomar quando falam na teologia do corpo de João Paulo II, né? Isso se realiza por aquilo que se fala em latim a communio personarum, uma comunhão das pessoas.
Então, tudo isso vai constituir essa famosa teologia do corpo. João Paulo II usa a expressão teologia do corpo várias vezes. Como eu disse, o título das catequeses é um título que fala do amor, né? Depois ele amplia ainda para falar também da redenção e da sacramentalidade do matrimônio, mas ele vai dizer que tudo isso pode ser resumido como sendo uma teologia do corpo. E ele volta muitas vezes em várias catequeses sobre essa expressão, teologia do corpo. Voltando à questão da comunhão interpessoal, isso é fundamental porque essa é uma nota. Eu falava da antropologia, né? Quando nós estudamos antropologia, João Paulo II sabia muito bem, porque ele vinha desse campo também da antropologia, que estuda o ser humano, e vinha do campo do estudo do ser humano, sobretudo com a influência da filosofia. Ele teve muita influência da filosofia. Alguns até dizem que nas catequeses, na teologia do corpo, nós podemos achar uma antropologia filosófica, né? Ou seja, uma leitura filosófica do que é o ser humano por trás, pelas influências que João Paulo II teve, e de fato nós podemos encontrar isso. Tem até um livrinho não é muito complexo, que a CNBB publicou por orientação nossa, na época que ali eu trabalhei como assessor, que se chama Corpo e Transcendência. Vale a pena pegar esse livrinho do professor, um polonês também, né, conterrâneo de João Paulo II, Jarosław Merecki, professor no Instituto da Família até pouco tempo, acredito que continua, em Roma, e vale a pena porque ele dá luzes para quem quer aprofundar essa temática numa perspectiva filosófica e até escrever sobre isso. Vale a pena pegar esse livro, certo? Então, a comunhão de pessoas é uma nota importante porque João Paulo II, ele insistiu sobre um ponto que hoje é estudado na antropologia teológica, que concerne a criação do ser humano à imagem e semelhança. Que ponto é esse, ou que pontos são esses? É que quando se fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, algumas notas da Trindade, ou melhor, algumas características da Trindade, da Santíssima Trindade, passam na nossa realidade humana. E quais são essas notas? Justamente, uma delas é a comunhão. Nós temos um Deus que é comunhão, que se entende na comunhão, ou, se a gente quiser também, a outra característica é a relação. O Pai se entende em relação ao Filho, o Filho em relação ao Pai, o Espírito em relação ao Pai e ao Filho, e nós também, seres humanos, só nos entendemos, e isso vai aparecer muito forte nas catequeses, na teologia do corpo, na relação. E por isso também aparece na relação de comunicação entre corpos, se eu posso dizer assim. João Paulo II diz em uma das catequeses, o corpo é o meio pelo qual eu entro em relação com o outro. Né? É o meio pelo qual a pessoa se comunica com o outro, e não só com o outro, com o próprio Deus, consigo mesmo e com o criado, com a criação. Então veja como isso é forte. Eu não posso só remeter ao espírito, jamais. O espírito depende até do corpo para se expressar, não é? Então, pessoa, vamos colocar na unidade, não ficar separando, mas pessoa, corpo e alma, o corpo e espírito, essa pessoa se dá em comunhão, em comunicação, podemos usar essa palavra também de comunicação, por meio do corpo. Não é? João Paulo II diz, é por meio do corpo que nós entramos em relação, nós nos comunicamos, não é? Não só porque nos tocamos, mas porque nos colocamos na presença dos outros. E uma outra nota que aparece já aqui quando João Paulo II fala do corpo como tarefa, é a doação, o dom. E aí entram algumas terminologias da teologia do corpo que são importantes, né? Pelo dom, nós nos doamos, e nós nos doamos no corpo. E a doação, de novo, mais íntima e significativa, e que está na base da humanidade, é a doação entre homem e mulher. É a doação que acontece na família e que se abre a geração. Não que não haja doação entre nós, pela comunhão eclesial, pela comunhão de amizade, pela comunhão até social, no nosso trabalho, também há doação. E tudo isso passa também pelo corpo. Mas a insistência, nós vamos ver nas catequeses também, dessa doação através da sexualidade humana.
né? Sexualidade vista como doação, que traz ou que revela ou que promove a dignidade humana. Por isso que a sexualidade deve ser cuidada, deve ser trabalhada também. Agora, claro, não reduzirmos também toda a teologia do corpo somente a esse tema. João Paulo II, em uma das outras catequeses, ele vai dizer que a teologia do corpo abarca muitos temas, incluindo o tema da morte e do próprio sofrimento. Então temos que ter o cuidado também não reduzir as catequeses somente essa temática, ou melhor, a teologia do corpo somente a temática da sexualidade. Obviamente que ela está muito presente, mas ela não esgota a temática do corpo. Por exemplo, podemos pensar muito na temática do corpo hoje quando a gente lida com a doença, né? Como lidar com o corpo? Como lidar com o corpo nesse momento, né? O próprio João Paulo II nos deu exemplo quando fala do sofrimento, não é verdade? Sobre como que o sofrimento pode ser salvífico. Nos deixou um documento sobre essa temática, né? Do sofrimento salvador e que passa também pela questão corpórea. Então, isso é importante. Essas notas, comunhão, doação, relação, autocomunicação, tudo isso são notas da Santíssima Trindade, mas que acabam passando na realidade humana, porque nós somos comunhão e fomos criados já na comunhão, mas também na diferença, que também é o caso da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade mantém uma única essência, uma única natureza, mas é diferente em pessoas. Nós também temos uma única natureza humana, mas diferente em pessoas, e nos entendemos também nessa comunhão. Isso é fundamental. Uma explicação talvez sobre a sacramentalidade, porque falamos da sacramentalidade do matrimônio, e ele vai falar também, e vai aparecer um dos conceitos importantes na teologia do corpo, que é o corpo como sacramento. Mas antes disso, eu volto um pouquinho atrás, quando eu falava das notas e do dom, porque eu queria falar desse assunto, acabei passando. Um dos conceitos importantíssimos na questão da doação é a famosa expressão linguagem do corpo. João Paulo II propõe que a gente entenda bem que o corpo tem uma linguagem, que não é só aquela, é importante a gente dizer, engloba essa também, mas não se trata desse tipo de linguagem que é aquela do tipo que eu posso identificar rapidamente. Por exemplo, quando eu acordei de mau humor, estou com a cara amarrada, né? Ou quando estou doente, estou meio pálido, com os olhos caídos, né? Isso o corpo está falando. Quando eu dou um sorriso, né? Manifesto alguma alegria, ou quando estou com raiva, manifesto a raiva, o corpo fala, obviamente. Mas João Paulo II vai um pouquinho mais além disso. É importante a gente dizer, porque a gente pode simplificar um pouco a teologia do corpo, às vezes. Ele quer dizer que o corpo tem uma linguagem que diz toda a dignidade do ser humano quando ele fala por meio da doação. Quando é a expressão do dom da minha vida para os outros, e sobretudo no matrimônio, quando eu sou dom para o meu cônjuge, né? E para os meus filhos, e por conseguinte também para a sociedade. Então o corpo fala, ou seja, ele expressa uma linguagem e que deve ser a linguagem do dom. Quer dizer, eu fui criado para o dom, para o serviço. Isso é muito mais forte do que somente lembrar as expressões de mau humor, de raiva, etc. Mas faz parte também. Até porque o amor passa, o amor que nós experimentamos uns pelos outros, em família sobretudo, passa por tudo isso. Pelos momentos também de felizes, de mau humor, de bom humor, etc. e tal. Mas o amor, justamente porque ele não é visto, se eu perguntasse onde você vê o amor, obviamente você vai me dizer, não vejo, não é? Eu não vejo o amor quando diz eu te amo, eu não vejo esse amor. Mas esse eu te amo tem que ser expresso por meio de quê? Do cuidado, da atenção, do carinho, da dedicação, não é? Que, mais uma vez para dizer, muito mais do que só eu manifestar um sorriso, não é? Também faz parte manifestar um sorriso, não é? Mas passa por questões concretas, não é?
Por exemplo, quando um filho está doente, de febre, acamado, que o pai e a mãe cansados no dia do trabalho, tem que se levantar à noite para cuidar daquela criança. Eu estou colocando a linguagem do corpo em ação, uma linguagem do corpo que naquele momento é exigida da minha parte, mas que vai manifestar o amor que eu tenho por aquele filho, por aquela criança, por aquela filha, né? Então eu manifesto por uma linguagem concreta, que é a ação do meu corpo, apesar de eu talvez estar ali naquele momento não com muita, né, vontade às vezes, o que é fato. Eu acordo no meio da noite, estou cansado, dor de cabeça, talvez vou ter que cuidar, mas eu expresso, eu vou exprimir através do meu corpo, através dessa linguagem do corpo, o quanto eu amo meu filho e minha filha. É assim também entre o casal, assim também a nossa volta. Jesus não nos dá aquele exemplo, né, do amigo que está importunando lá o outro para pedir alguém e que o outro acaba dando, né? Então ele se coloca ao serviço, um pouco de má vontade talvez, mas acaba fazendo, poderia não ter feito. Então essa é a linguagem do corpo. E voltando então à questão da sacramentalidade, para a gente também encerrando, nosso tempo está já se esgotando, porque também, como eu disse, a gente poderia passar aqui horas falando desses assuntos e vamos ter também outros momentos para aprofundar isso mais adiante. A sacramentalidade, ela é profundamente também algo que é ligado ao corpo, porque quando a gente fala de sacramento, a gente fala de sinal sagrado, e os sinais sagrados que nós temos nos nossos 7 sacramentos na igreja são todos palpáveis. Eles englobam rituais, gestos, né, palavras que são muito palpáveis, e englobam também materiais, né, a matéria que é usada, a água, né, o óleo, tudo isso é usado para os sacramentos, né? A matéria mesma do sacramento do matrimônio é o consentimento que os esposos trocam. Aquela é a matéria, mas ali tem gestos também muito concretos, eles estão ali um diante do outro através do seu corpo também. Então a sacramentalidade, para falar um pouco assim, o que são os sacramentos? Os sacramentos são instrumentos através dos quais a igreja concede a salvação, nos dá os meios para sermos salvos. Isso que eu estou dizendo para nós é um pouco o resumo do catecismo, uma invenção da minha parte. Então os sacramentos são instrumentos, é o modo como Jesus continua agindo na igreja ainda. E o sacramento do matrimônio também é verdade, ele é sacramento de redenção, como João Paulo II quis recordar, a redenção do corpo. Por que redenção do corpo? Porque o corpo perdeu lá atrás, lembram que a gente falava? Perdeu essa capacidade de, primeiro, unidade consigo mesmo, com a alma, essa harmonia entre corpo e alma, a morte, mas o corpo também, o ser humano passou a ter dificuldades em, digamos, harmonizar a sua relação consigo mesmo, mas a relação com o outro, e com isso o pecado se insinuou, e se insinua muitas vezes, até naquilo que fere o corpo, que passa por uma sexualidade desregrada, mas não só, mas também pelo fato da gente poder chegar à violência, ou não cuidar também de quem precisa ser cuidado, né? Na doença, na pobreza, passa por tudo isso, porque eu estou negligenciando. Então, por isso o corpo precisa ser também resgatado, por isso que o corpo precisa ser restaurado. Por isso se fala, João Paulo II intitulou também todas as suas catequeses que nós chamamos de teologia do corpo, a redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimônio, para voltar à fonte salvífica, ou seja, precisamos de Cristo que nos salva, precisamos de Cristo que nos dê o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do corpo. É um caminho de descoberta, de fato, é um caminho que nós queremos fazer com a ajuda de São João Paulo II, por meio das suas catequeses, que de fato não são muito fáceis de serem lidas às vezes. É importante que a gente leia em grupo, às vezes, que nos façamos ajudar, não é?
o nosso encontro está aí para isso também, para aprendermos um pouquinho, mas é importante que a gente também se force a ler as catequeses e quebre um pouquinho a cabeça, né? Mas às vezes em grupo é melhor, às vezes com a ajuda de uma pessoa que já estudou mais, um professor, algum leigo que estudou mais, isso é fundamental, né? Esse caminho que João Paulo II nos propõe, porque é um caminho de crescimento, para usar uma expressão que ele empregou também na Familiares Consórcio, não aqui nas catequeses, mas que são importantíssimas e que Papa Francisco retoma. Nós fazemos um caminho que é um caminho gradual, um caminho de crescimento passo a passo. E nós também somos chamados a descobrir cada vez mais o significado, a beleza do nosso corpo, né? O significado do nosso corpo, em profunda comunhão com o nosso espírito, com a nossa alma, evidentemente, não é? Para nos projetarmos um dia para essa realização da ressurreição da carne no último dia, mas já vivendo uma experiência bonita de restaurações no nosso corpo, curas, às vezes que a gente precisa, porque fomos feridos no nosso corpo, na nossa carne, e às vezes até alguns passaram por certas violências, abusos. Precisamos propor isso hoje. Os abusos também que nos chegam pelo fato de sermos tão agredidos, né, com a questão de uma sexualidade desregrada, de um erotismo exagerado. O Papa fala do eros nas catequeses, lembrando que o eros é uma coisa positiva, se bem entendido, como uma força motriz, aquilo que nos move para a busca de algo bonito, verdadeiro, cheio de significado. Então vamos pedir tudo isso a Deus. Então desejo a todos nós, para todos nós, um aprofundamento de fato que seja consistente sobre essa temática, que ela nos ajude em nossa caminhada familiar, de consagrados também, porque aparece o tema da consagração aqui nas catequeses, né? Da transmissão da vida, porque tudo isso toca a nossa humanidade. Deus nos abençoe a todos.